Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu não sei que hora que você está vendo esse vídeo, mas não importa a hora. O que importa é que esse vídeo chegou até você e o que importa também é que você esteja sendo tremendamente abençoado e que através dessa palavra a sua fé venha a ser edificada, o seu entendimento venha a ser aberto e que você possa enxergar o motivo pelo qual muitas vezes você está passando por problemas na sua vida sem entender o que está acontecendo. Sabia que muitas vezes nós estamos passando por problemas e nós sequer entendemos o que está acontecendo? É verdade. É verdade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem costume de levar, exigir os seus direitos nas barras dos tribunais? Levar aqueles que te fazem mal a serem punidos, querer justiça? É assim que você se comporta? Você tem o costume de não perdoar e exigir que aqueles que te fizeram mal sofram a punição pelo mal que te fizeram? Será que não é por isso que muitas vezes você está passando as tribulações e os problemas pelos quais você passa? Será que não é por pedir a Deus que a justiça de Deus venha sobre as pessoas com as quais você tem algum problema? Pessoas, empresas? E muitas vezes você pede essa justiça para essas pessoas, mas você esquece que quando você pede a justiça para aqueles que te fizeram mal, a justiça passa primeiro por você. Uma vez eu falei num dos vídeos que já foram feitos aqui, que estão aí pelo canal, que nós somos canais de bênção. E quando nós abençoamos as pessoas, quando nós fazemos o bem para as pessoas, as bênçãos elas passam primeiro por nós. Nós somos um canal. O canal é aquele que leva aquilo que está sendo dado, da onde ele saiu até a pessoa que o recebe. E quando nós abençoamos, nós estamos levando as bênçãos da mão de Deus até as pessoas que as recebem. Só que nós esquecemos que do mesmo jeito que acontece com as bênçãos, acontece com tudo aquilo que nós desejamos para as outras pessoas. Do mesmo jeito que acontece com as bênçãos, quando nós pedimos justiça, a justiça passa por nós primeiro. E quando a nossa vida não está 100% reta, a justiça vem e nos corrige primeiro, antes de corrigir aqueles para os quais nós pedimos a justiça. Muitas vezes nós sofremos um dano, por exemplo, no comércio. Nós somos fraudados, sofremos um golpe. E nós queremos ir para a justiça e pedir os nossos direitos e entrar com um advogado e tal. Só que nós esquecemos que a justiça dos homens pode até nos dar algum retorno, alguma compensação financeira. Mas a justiça de Deus primeiro vai ver como está a nossa vida. Ela vai passar primeiro por nós, para depois chegar até as pessoas, ou empresas, ou comércio, ou seja lá o que for, que você esteja pedindo a justiça sobre eles. Aqueles que te fizeram mal, aqueles que te prejudicaram de alguma forma. É interessante quando nós passamos a analisar as coisas pelo âmbito de Deus, pela visão bíblica.
Sabe por quê? Porque nós saímos por aí dizendo: ah, eu sou crente, eu sou cristão, eu frequento a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal, e eu vou em tal lugar, o meu pastor é fulano de tal, e tal, não sei o quê. Mas nós não queremos viver de acordo com os princípios bíblicos. Nós somos seletivos, nós escolhemos as partes da Bíblia que nós queremos viver. Quando se trata de bênção, quando se trata de vitória, quando se trata de coisas boas sobre a nossa vida, nós queremos a palavra de Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou mais que vencedor. Jesus veio para me dar vida e vida em abundância. E esses versículos, eles vêm para a nossa vida e nós damos glória a Deus e acreditamos e recebemos eles todos para nós. Mas quando a palavra de Deus diz para nós sofrermos o dano do nosso prejuízo, quando a palavra de Deus diz para nós dar a outra face, quando nós somos agredidos, quando a palavra diz para nós que nós devemos perdoar, não importa quem seja e nem quantas vezes seja, parece que a coisa começa a ficar um pouco mais estreita. Parece que a coisa começa a não ficar tão glamurosa, tão charmosa, tão boa para nós. E essa parte da Bíblia a gente não gosta muito de cumprir, de viver, de passar por ela. Sabe, eu fico imaginando como o nosso exemplo sempre é Jesus. Eu fico imaginando se Jesus decidisse de alguma forma, depois que ele ressuscitou, se ele decidisse fazer justiça contra o povo que crucificou ele, contra o povo que o condenou, contra aquele povo que ficou gritando: soltem Barrabás, soltem Barrabás, crucifica esse bandido. Eu fico imaginando se Jesus fosse fazer justiça contra essas pessoas. O que será que teria acontecido? Será que teria sobrado alguém? Será que teria ficado algum ser humano na face da terra? Naquela época? Não sei. Se Jesus fosse fazer justiça contra Pedro, que o negou, o que será que teria acontecido? O nosso exemplo é Jesus. Então, quando nós paramos para pensar e perguntamos para nós mesmos o que Jesus faria nessa situação, como será que ficaria o nosso pensamento? No livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 28, nós lemos o seguinte: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Em outra versão diz assim: sabemos que todas as coisas concorrem ou cooperam para o bem daqueles que o amam, que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, todas as coisas. Vou repetir. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Seja ela boa, seja ela ruim, ela coopera para o seu bem, para o meu bem. Muitas vezes nós estamos passando por injustiças para que a gente aprenda alguma coisa com aquilo. Para Deus, muitas vezes, ele usa determinadas situações para nos chamar a atenção e nos mostrar: ei, acorda! Acorda! Deus nos dá um chacoalhão para que a gente acorde.
para que a gente veja as situações, para que a gente aprenda que a palavra de Deus dele é diferente, a palavra dele, a palavra de Deus, ela é diferente daquilo que o mundo faz. Teve um outro vídeo aí que eu falei sobre aqueles crentes que assinam contratos de financiamento de imóveis, contratos de financiamento de carro, e depois entram na justiça para poder reduzir a parcela, dizendo que os juros cobrados estão exorbitantes. Será que isso é correto? Na hora que você estava assinando o contrato, você já não sabia qual era o juro? Você já não sabia qual era o encargo que você teria que pagar por aquela compra? Será que é correto agora você tentar se beneficiar de uma brecha, de uma falha na lei, prejudicando muitas vezes a financeira que está te vendendo ou te financiando aquele bem? Uma vez que essa financeira já pagou o bem à vista lá onde você comprou. Ela já deu o dinheiro lá, contando com a sua palavra. E aí você entra na justiça dizendo que está buscando o seu direito? E a palavra de Deus ela é bem clara, ela diz para a gente sofrer o dano, sofrer o prejuízo por aquela coisa que nós estamos passando. Se você foi agredido injustamente, sofra o dano. Não leve as coisas para o tribunal. Sofra o dano. É difícil, né? É difícil, é complicado. E aí você pode dizer, mas isso não está na Bíblia. E nós vamos ler no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9, que diz assim: não retribuam o mal com o mal, e nem os insultos com insulto. Ao contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênçãos por herança. Sabe o que esse versículo quer nos dizer? Quando você for injuriado, quando você for prejudicado, quando alguém tentar te caluniar, quando alguém te denunciar por uma coisa falsa, não retribua o mal com outro mal. Não retribua o insulto, o xingamento, a calúnia com outro insulto, com outro xingamento, com outra calúnia. Ao contrário, a pessoa te caluniou, bendiga ela, abençoa ela. A pessoa te amaldiçoou, abençoa ela. Ah, cara, você ficou louco, você tá maluco. O evangelho é loucura para aqueles que vivem nesse mundo. O evangelho de Deus é loucura para aqueles que andam de acordo com as ideias desse mundo. Olha o mundo que nós estamos vivendo hoje. Olha a situação que nós estamos vivendo hoje. O que nós mais estamos vendo no nosso país? Não são injustiças atrás de injustiças? A própria casa que deveria manter a nossa lei, fazer cumprir a nossa Constituição, é a que mais está tomando decisões contrárias à nossa Constituição, contrárias à nossa lei, de acordo com o seu bel prazer e de acordo com aquilo que eles querem. Não é isso que nós estamos vivendo no nosso país hoje? E a palavra de Deus nos diz: quando fizerem isso contra vocês, abençoem. Não retribuam o mal com o mal, não retribuam a injustiça, não retribuam os insultos. Pelo contrário, abençoem. Abençoem
Entreguem na mão daquele que é o justo juiz, entreguem na mão daquele que pode fazer a justiça, entregue na mão daquele que pode nos dar todas as coisas. Todas as coisas. Sabe, gente, nós não podemos mais ser crentes de boca, nós não podemos ser mais crentes e cristãos de mentirinha, ou nós somos crentes verdadeiros que vivem a palavra de Deus em sua íntegra, ou então nós vamos rasgar a Bíblia e jogar esse trem fora. Não vale a pena viver um evangelho pela metade. Sabe por quê? Porque nós vamos passar por todos os problemas daqueles que vivem o evangelho na sua íntegra. E no final, nós vamos para o inferno. Apesar de ter vivido metade do que precisava ser vivido. E por causa da outra metade, nós vamos para o inferno. Será que essa palavra está sendo clara para você essa noite, esse dia, essa tarde? Será que essa palavra está chegando a você e trazendo clareza das coisas que nós estamos fazendo no nosso dia a dia e estão nos arrastando para os problemas que nós passamos? Estão nos arrastando para o lamaçal que nós estamos envolvidos, porque nós estamos nos envolvendo e nos metendo. Todas as vezes que nós recebemos a injustiça e devolvemos a injustiça, nós estamos sendo igual ao mundo. Nós não estamos fazendo a diferença. Nós estamos fazendo do mesmo jeito. E isso traz consequências para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos diz sobre um certo servo que devia ao rei 10.000 talentos. Uma dívida impagável, uma dívida que não tinha como ser paga. E aí o rei tem compaixão desse servo e perdoa a dívida dele. Ele sai dali e encontra um cara que trabalhava para ele, um servo que trabalhava para ele, que devia para ele 100 denários. Infinitamente menos do que aquilo que ele devia para o seu rei. E aí ele agarra esse servo pelo colarinho. Me pague, você tem que me pagar o que me deve. E aí o rei fica sabendo do que ele faz, do que ele fez, da atitude que ele tomou. Aí o rei manda chamar, prende ele e fala, você só sai daí depois que você tiver pago tudo aquilo que você me deve. Porque se você não teve condições de perdoar infinitamente menos o que eu te perdoei, eu não posso manter o meu perdão para você. É o que a palavra de Deus nos diz. É o que a oração que nós chamamos oração do Pai Nosso, ela nos diz. Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos os nossos devedores. Se você não perdoa o seu devedor, você não será perdoado. Porque na própria oração do Pai Nosso, nós pedimos para que a gente seja perdoado conforme a gente perdoa. No livro de 1 Pedro, no capítulo 2, versículos 20 a 25, nós lemos o seguinte. Olha só como era a vida de Jesus. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça.
Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Jesus, ele não revidava insultos. Jesus, ele não revidava sofrimento. Jesus não fazia ameaças, mas ele se entregava a Deus, o seu Pai, aquele que julga com justiça. Nós não temos que esperar a justiça desse mundo. Nós não temos que crer que a justiça desse mundo vai fazer diferença para nós. Nós esperamos a justiça de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa herança, a nossa justiça, nós não vamos receber aqui nesse mundo, não. Nós vamos receber na eternidade com Jesus. Lá é que nós vamos ser justificados. Lá é que nós vamos receber as heranças pelo que nós fizemos aqui. É com Deus, na vida eterna, vivendo com Jesus o tempo todo, na Nova Jerusalém. Entenda uma coisa, e eu espero que essa palavra venha trazer uma clareza, um entendimento para você nessa noite, nesse dia, nessa tarde, na hora que você estiver ouvindo. Entenda que se você deixar de pleitear, deixar de cobrar, deixar de brigar pelos seus direitos, você tem um Deus que vai começar a brigar por você. Você tem um Deus que vai começar a falar por você. Você tem um Deus que vai mudar a sua vida a ponto das pessoas olharem para você e falarem assim: eu não vou mexer com essa pessoa porque ela é de Deus. Aleluia! Glória a Deus, que você possa ter esse entendimento e que a partir de agora, a partir do momento que você ouvir essa palavra, você possa transformar a maneira com a qual você está tratando as coisas do seu dia a dia. Seja dentro da sua casa, seja numa briga com a sua esposa, no seu casamento, no seu relacionamento, seja problemas que você tem com seus filhos, seja com seu patrão no seu trabalho. Pare de buscar a justiça para você. Permita que Deus seja o teu justo juiz. Permita que Deus esteja julgando as tuas causas. Permita que Deus esteja fazendo por você aquilo que você não pode fazer, aquilo que esse mundo não pode te oferecer. Esse mundo não é justo. Entenda isso de uma vez por todas. Nesse mundo não há justiça. A justiça vem do nosso Deus. A justiça vem do nosso Pai. E nós precisamos aprender a passar pelas dificuldades, a suportar as dificuldades, como o apóstolo Paulo fez. Suportando a prisão, suportando os açoites, por amor ao Evangelho de Cristo, porque todos aqueles que estão dispostos a fazer a obra de Deus vão ser perseguidos, vão ser escarnecidos, vão ser insultados, vão ser presos injustamente. Será que você entende isso? Isso faz parte do pacote de ser um verdadeiro filho de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Que essa palavra venha lhe trazer fé, esperança, alívio e transformação, mudança de mente, mudança de forma de pensar. É o que o Evangelho tem que fazer na nossa vida. Mudar a nossa forma de pensar, mudar a nossa forma de enxergar as coisas, mudar a nossa forma de fazer e agir nas situações em que nós passamos no dia a dia. Glória a Deus! Aleluia!
dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Ou então, dê o seu dislike, o não gostei, não importa. Você tem o direito de não gostar. Se você quiser e puder, assine o canal. Nos ajude a levar essa palavra a muitas outras pessoas. Em nome de Jesus. Seja um missionário de Deus. Pegue essa palavra, mande para os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Seja um missionário, seja uma pessoa que proclama, que propaga a palavra de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre você, sua casa, sua família, seu trabalho, sua empresa, escola, faculdade, aonde quer que você esteja, por onde quer que você ande e passe, que você seja uma bênção, que você seja abençoado em nome de Jesus. Amém e amém. Abreijos para você e até o próximo vídeo.